Fala traders, segunda-feira, 5 de setembro, feriado nos Estados Unidos hoje, dia do trabalho, liquidez reduzida na bolsa aqui local. Os movimentos ficam diferentes, né? Há mais acumulação, há movimentos mais agudos de 150 a 100, 200 pontos numa boletada ou duas. Então tem que ficar bem atento nesses dias e operar principalmente com lote reduzido, né? Então hoje eu operei com meia mão ou menos de meia mão, né? Um lote pela metade, né? E foi um dia interessante para mim. Eu fui construindo ao longo do dia o meu resultado. Vocês podem ver aí, fiz mais ou menos 12 operações, errei duas. A evolução durante o dia. E enfim, vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas operações. Como vocês sabem, eu não uso indicador, né? Eu uso o gráfico naked, que a gente fala, né? Não tem média, não tem nada. Eu só uso VWAP e médias, VWAP e linhas de suporte, resistência e canal. E Fibonacci, né? Então vamos lá já para o primeiro trade. Avançar aqui. O dia começou, como se era de esperar, acumulando, né? Em torno aqui de 60.600, onde foi inclusive foi a maior negociação do dia, a maior trocação do dia foi em 60.600. Eu imaginava que poderia fazer um teste de fundo a bolsa, né? Fechou dessa maneira aqui no gráfico de 60 minutos do Ibovespa, fechou dessa maneira aqui, um pouquinho abaixo da máxima do dia na sexta-feira. Eu acreditava que poderia fazer um teste de fundo hoje, né, devido à falta de liquidez. Então, meu primeiro trade eu já tentei uma venda. Ele tentou fazer uma máxima aqui, não teve continuidade, fez um topo menor, né? Então, topo maior, topo menor. Eu já vendi no fechamento dessa barra, desse Marubozu, que na verdade não teve, fechou exatamente na mínima do candle, né? Eu faço uma venda e durante a evolução desse candle eu percebo que o trade não evolui, né? O trade, eu não fico positivo, o trade não evolui e eu percebo que tem gente segurando essa região ainda, né? Enfim, eu stopo essa posição, que foi a minha primeira posição do dia. Stopo essa posição e no mesmo momento eu vou fazer uma virada de mão. Vamos lá. Avançar um pouquinho aqui. Eu percebo que o preço, que o mercado não vai a meu favor. Ele fica cozinhando aí em torno dos 600. E aqui eu faço a virada de mão, né? A operação anterior eu saio perdendo 30 pontos, faço uma virada de mão aí comprado no 615 e já deixo um segundo lote, né? Aqui para entrar na 655, né? Por que 655? Né? Então 655 é o stop da galera que vendeu, que é acima desse candle, é o topo anterior e é logo abaixo da máxima do dia, ou seja, eu antecipo a compra daqueles compradores que estão pensando em comprar na máxima. E já espero sair logo com poucos pontos. Hoje é um dia que não se espera pegar muito ponto, 200, 300 pontos, porque com liquidez mais baixa fica tudo um pouco mais difícil, né? Então são operações mais curtas. Eu aqui comprado com 6, vou adicionar com mais 6 a 655. Vou apagar aqui. Pronto, olha lá. O preço evolui a meu favor. E eu vou saindo com algumas ordens que estavam espalhadas aqui, algumas eu saio na mão de um em um contrato e fico observando se o preço evolui ou não, um pouco mais para cima. Eu já percebo que
que o mercado não está querendo fazer novas máximas. Já estão segurando aí os 700. Olha lá. Ele tenta romper, fazer outra máxima, ele solta um candle com uma cauda desse tamanho. E eu zero minha operação. Eu zero minha operação e logo eu já deixo uma venda no fundo anterior, ou seja, a 60.655, que é a mínima desse candle aqui. Eu já deixo uma venda de 9 contratos com stop teoricamente acima da máxima. Por quê? Porque lembra que eu falei no começo do vídeo, a minha ideia é o quê? Que o mercado faça um teste de fundo nos tempos maiores, né? E esse teste de fundo, na verdade, ele não vai ser de primeira, né? Porque todo mundo está imaginando hoje numa correção, e o mercado não é bonzinho de fazer uma correção simples assim, não. O que faz o mercado? O mercado tem aquela maldade, né? De tirar os vendedores já ansiosos, né? Os vendedores que vendem aqui de primeira, esperando já uma pronta correção. Na verdade, o que ele faz? Ele vai romper máximas, rompe máxima de novo, tira todo mundo que está querendo vender, né? E aí sim ele cai. Então, movimentos como esse aqui, ó, você vê ele tentando fazer novas máximas, movimentos tipicamente para estourar stop de vendedores, né? Para tentar tirar o máximo possível da pressão vendedora. E aí sim, né, após todos esses topos, aí sim o mercado vem e veio descendo aí, variou 600 pontos, né, 500 e pouco, quase 600 pontos hoje para baixo, entre máxima e mínima, né? A distância entre máxima e mínima do índice normalmente, em média, estatisticamente, está mais ou menos 1.200 pontos. Hoje foi bem abaixo disso, né? Hoje a gente está falando aí de nem 600 pontos, né? Devido ao feriado. Então, enfim. Vou avançar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Ele veio a meu favor. Eu não saio tudo. Eu ainda acredito que esse mercado vem para romper mínima, né? Então, novamente, o que acontece? Conforme eu falei anteriormente, o mercado cai, faz um topo, tenta cair de novo, faz outro topo, né? Aqui tem stop de muita gente, como o meu também está aqui, ó, 670 tem um stop aqui, né? Então, o que o mercado normalmente faz? Quando se há um ponto de stop claro, ele vai tentar estourar, né? Ele vai tentar estourar, porque normalmente o stop é colocado acima de topos e abaixo de fundos, né? Então aqui é um topo, nesse gráfico de 2, 3 minutos, e aqui outro topo, correto? O mercado ele faz que vai para baixo, estoura para cima, solta uma cauda, né? E eu imediatamente, é que eu avancei o vídeo, mas eu tinha estopado a 670 e imediatamente após ver esse movimento com essa cauda e já voltando, eu entro novamente, ó, a 655. Eu não tenho esse problema de estopar e entrar de novo. Então, se eu acho que a operação vai ao meu favor, como nesse caso, e foi um movimento somente para estopar, eu entro de novo. E o stop acima dessa barra aqui, de 705. Então, e foi exatamente o que o mercado fez, ou seja, ele pegou os vendidos, né, que abaixaram o stop conforme evoluiu essa venda, os vendedores tiraram o stop dessa máxima e colocaram nesse topo aqui, ó. O mercado estopa todo mundo e aí volta, né? E nessa eu estopei, vi que poderia ocorrer isso exatamente como eu estou falando e entro novamente, não tem problema. Adiciono mais 3 contratos ainda, sai um pouco abaixo e agora eu espero o quê? Rompimento desse primeiro suporte aqui.
as ordens já estão aqui na região. Aí, legal. Faço meu trade, 0, né? 0 aqui nessa região, os ordens já estavam posicionados na pedra. E faço um trocado aqui. Repara do volume aqui, ó. Olha a diferença do volume dos outros candles, né? Então, ele rompe aqui um suporte importante do dia, né? Desse intraday. O mercado vem fazendo agora topos descendentes e fundos teoricamente descendentes também, porque esse fundo não se formou, né? E agora aparentemente o mercado vem realizando e vem fazendo aquele teste de fundo em tempos maiores, né? Aí minha próxima operação aí foi na hora do almoço, o volume pior ainda do que já estava, né? Dá para reparar aqui que praticamente só tem robô, né? E as ordens já estão posicionadas um pouquinho antes da mínima, que era 60.405. Eu ponho uma ordem de venda abaixo desse pivôzinho de baixa, abaixo desse pivôzinho de baixa e uma a 5 pontos da mínima. Repare que a minha venda já libera automaticamente as compras na pedra, né? E assim a minha expectativa é o momento que quebra essa mínima, o mercado já avança, dá 30, 40, 50 pontos e bom, e se voltar pelo menos eu já fiz a parcial, né? Então vamos observar a dinâmica do preço aqui, ó. A hora que rompe, ó, a evolução, ó. Ele dá um impulso, tá vendo? Ele dá um impulso. O mercado vai mais um pouco, eu zero, por volta de 300. Poderia ter esperado um pouquinho mais, só que com as características do mercado de hoje, o mercado já está vindo aqui do 500, batendo 300, 200 pontos. Eu já fico com receio de alguém dar uma pancada e como o mercado tem pouco lote na tela, pouco lote no book, então alguém dá uma pancada aí de 50 contratos no grande aqui para evoluir 100, 150 pontos de volta é muito rápido, né? Então eu zero, né? Zero em volta do 300 e já vou tentar buscar uma compra, né? Uma compra aí em torno de 200, né? Eu vou cancelar essas ordens aqui, na verdade, e vou colocar outras ordens. Então, essa próxima operação, eu disponibilizei aqui o gráfico de 5 minutos no índice, né? Aí por que eu fiz uma compra, né, contra a tendência aqui a 60.200 no índice, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, no dia anterior, né, no dia anterior teve uma briga aqui, ó, em torno de 200, né? Era um topo, né? Aqui acumulou e aqui ele ainda testou, a hora que passou nessa resistência, ele testou esse suporte e voltou para cima. Ou seja, essa região aqui de 200 era uma região de antiga resistência, novo suporte. Então eu fiz uma... Só tirando aqui. Vamos lá. Ó, eu fiz uma comprinha lá no risco. Vou soltar o vídeo aqui. Ó, a ordem já está posicionada aqui, ó, a 195. Tem uma ordem posicionada a 165 e tem uma ordem a 135. Cada ordem com 3 contratos. A ideia era fazer um trade com 9 contratos aqui. Porém, o mercado só me executa a minha primeira ordem a 195. Essas ordens de um contrato que vocês estão vendo aqui, na verdade são ordens automáticas, né, são estratégias que eu elaboro e gravo, né, e ele já me solta, no momento que for executado a 195, ele já vai colocar na pedra minhas ordens de gain e minhas ordens de stop automaticamente, para não ficar me preocupando em colocar a ordem e não ter esse problema caso o mercado ceda muito e não dá tempo de eu estopar, né. Então, na verdade, no momento que eu executar minha ordem, as ordens de gain e de loss já estão na pedra. Eu entro aqui a 195, só 3 contratos. E essa, na verdade, foi a mínima do dia, né? Se eu não me engano. Sim, foi 195. Foi 185, na verdade. Olha lá, olha o que faz. Então, o que acontece? Ele vem para baixo, testou o suporte, sentiu o suporte, né, a 200 e
já dá um movimento aí de mais de 200 pontos quase para cima, né? Então qual que é a minha ideia agora? O mercado vem oscilando topo e fundo descendente, então ele vem oscilando topo e fundo descendente, topo e fundo descendente. Ó, em nenhum momento ele agride o topo anterior, né? Nesse momento ele agride, correto? Ó, o topo anterior aqui. Nesse momento ele agride. Porém ele não fecha acima, mas ele agride. Ele chega a passar e volta. Nesse mesmo momento, o que eu observo? Eu observo pelo gráfico de 60 minutos o que? Após o toque de suporte, num gráfico de 60 minutos, ele me solta o que? Um candle de reversão em cima do suporte nos 60 minutos. Ou seja, esses candles de reversão, essas coisas, esses candles de força em gráficos de tempo maior são mais confiáveis ainda, né? Ou seja, então, na hora que eu vi esse candle de fechar em 60 minutos aqui em reversão num suporte, eu já imaginei a possibilidade agora de mudança de comportamento do índice, né? O que seria mudança de comportamento? Então, conforme eu falei, ele vem fazendo topo e fundo descendentes, aqui ele agride, mas não fecha acima. Então a minha ideia é o que é que ele vai fazer agora? Ele vai fazer um teste de fundo, deve parar nessa região aqui, ele não agride mais essa mínima e vem agora para romper e começar a fazer topo e fundo ascendente, correto? Essa é a minha hipótese, né? Não que eu esteja certo, porém eu faço já uma comprinha no risco aqui a 60.270. Vou até avançar aqui. Olha lá, 3.260, aliás. Já faço uma comprinha, né? E vejo como o mercado evolui. Eu vejo que já está indo para o meu lado. Já está indo para o meu lado, né? Já estou vendo um candle de força sendo formado. Poderia ter adicionado nesse candle aqui, mas, porém eu não fiz. E o mercado está confirmando a minha hipótese, né? De estar mudando o padrão. Está mudando o padrão de topos e fundos descendentes para ascendentes. Eu vou realizando aos poucos. Vamos fazer aqui, avançar. Legal, realizo aqui. Onde que eu realizo? Eu realizo no topo desse canalzinho de baixo que está desenhado aqui, né? Que vem respeitando 1, 2, 3. Esse é o quarto toque. Num dos vídeos anteriores eu comentei, né? 1 toque, 2 toques, 3 toques. A partir do quarto toque eu já penso na possibilidade de rompimento desse canal para cima, né? Então, legal. Agora, eu estou imaginando a possibilidade do que? Agora ele vinha fazendo aqui a onda para baixo. Ele fez uma para cima. Então agora o que eu gostaria? Que ele fizesse um teste de fundo para aí sim agora romper e romper o teste romper o topo desse canal. Vou avançar o vídeo. Vamos lá ver. Ele acumula um pouco aí no topo, né? Fica aí uma meia hora. Aqui eu faço novamente mais uma compra no risco. Justamente imaginando que ele vem mudar o comportamento aqui. Então aqui ele dá um topo maior já que esse aqui. Ele vem e faz um teste de fundo que não agride essa mínima. Para por volta aí de 50% dessa onda, né? E aqui eu faço a minha primeira comprinha. Vamos lá. Passa um pouquinho de calor, mas nada... acho que uns 20, 30 pontos no máximo. Eu já deixo uma outra ordem automática para adicionar 305. Imaginando agora na possibilidade de romper esse topo aqui e fazer um pivôzinho de alta, né? E é isso que acontece. Ele solta um candle de 200 pontos mais ou menos, candle característico para dia sem liquidez, né? Qualquer lote aí de 50
70, 100 contratos faz um estrago. Então realmente se confirmou uma hipótese de mudança de comportamento do preço, e o mercado agora vem fazendo topos e fundos ascendentes. Mas essas foram as operações aí de hoje, e amanhã volta, espero que a liquidez volte ao normal, né? Apesar de ser véspera de feriado agora aqui no Brasil. Enfim, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.